Olá, tudo bem? Bom, eu quero aqui estar agora nesse vídeo, tá dando uma dica, algumas dicas na realidade, a respeito da embocadura, posicionamento da palheta na boquilha, né? E também sobre afinação no saxofone, tá? Eu tô aqui com o Todel, aí a gente tem a abraçadeira e a palheta, certo? O que acontece geralmente, né? O aluno, quando ele está iniciando, ele tem uma série de dificuldades de estar fazendo o som corretamente. Eu vou fazer aqui alguns sons para vocês verem, que são os sons geralmente que vocês acabam tocando no início, quando está aprendendo, e acaba não sendo o som correto. E em virtude disso, às vezes acontece o quê? Posicionamento da embocadura, posicionamento do lábio no dente e o dente em cima da boquilha. Se isso não tiver um conjunto de informações correto, você não consegue tirar uma boa sonoridade. O que é uma boa sonoridade, Erickson? A ideia é a gente fazer isso daqui, ó. Percebe que o som, ele sai um som limpo e contínuo. Mais uma vez, ó. O que é o errado que geralmente acaba fazendo no início quando está aprendendo? Geralmente começa pelo posicionamento da palheta. A gente tem aqui, ó, a palheta branca, tá? A palheta de bambu puro. E aí o que acontece? Ó? Percebe que ela está alinhada na lateral, nas laterais, e está alinhada também na ponta, certo? Então ela não pode nem estar sobressalente, ó. Vocês podem ver que virando ela, vocês não veem, virando a boquilha, vocês não veem a palheta, certo? Então ela tem que estar totalmente alinhada, tá? E tomar cuidado, igual eu estou passando o dedo aqui, porque eu já tenho uma experiência, a gente já sabe como trabalhar, para não quebrar o bico da palheta, tá bom? Observe também, ó, que aqui entre a boquilha e a palheta existe um espaçamento, tá vendo? Ó? A gente chama de abertura entre a palheta e a mesa, que é a base reta da boquilha. E a ponta, ela tem uma leve envergadura na ponta aqui, ó, percebe? Então, essa envergadura é importante vocês perceberem. E ó, a palheta alinhadinha com a boquilha, tá? Outra coisa, o ponto da palheta que vocês devem usar para tocar nunca vai ser exatamente a ponta dela. Pode ver que ela é fina. Então, se você usar o seu apoio totalmente aqui, você acaba inibindo o som, porque aqui o som sai agudo. No meio é o ideal de apoio da embocadura, porque aí você trabalha tanto com agudo quanto o grave, porque essa região mais grossa é a região onde emite maior parte do som grave, tá? Então qual que é a ideia aqui, ó? É você sempre apoiar mais ou menos aqui, ó. Coloca mais ou menos da ponta para cá, mais ou menos 1 centímetro, que vai dar mais ou menos aqui no meio dessa base, onde a gente usa para tocar, para apoiar o lábio inferior, que vai em cima do dente, ó, aqui, dente, lábio, virado, só essa parte mais fina, nunca lá dentro, ó, não pode, dessa forma, e em cima você vai sempre usar o dente para apoiar aqui em cima, na parte superior aqui da boquilha, que a boquilha vai aqui, né, e aí você apoia o seu dente na boquilha. Tá? Automaticamente, o que vai acontecer? O que eu falei agora há pouco da mesa é essa base reta aqui, ó, da boquilha, certo? Quando você vai colocar a palheta, coloca-se primeiro a abraçadeira, depois a palheta, certo? Com a parte mais grossa, primeiro, para não quebrar a ponta. Feito isso, é aquilo que eu falei agora há pouco, ó, você faz o alinhamento dela, ó, você pode até olhar de repente contra a luz, que aí você vai ver que a boquilha fica certinha, tá? Não fica sobrando. E aí você faz o que? Aperta a tarraxa, chegou, ó, encostou, só dá um toquinho e aperta. Feito isso, ó, então vamos lá. A posição aqui, ó, se eu colocar muito para dentro, ó, aqui, que a maioria dos alunos acaba no início fazendo isso, ó como que vai ficar. Horrível, né? Péssimo som. Mais uma vez, ó.
Então, eu estou colocando mais do meio para dentro, eu não posso fazer isso, ó. Eu creio que boa parte de vocês que fazem esse sopro no início acaba acontecendo isso. Se eu apoiar muito na ponta também, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu estou fazendo muita força para poder soprar. Por quê? Eu estou soprando e está acontecendo isso daqui, ó. Na hora de eu apoiar, ela está fechando e aí eu não tenho controle sobre essa ponta mais fina. Não pode. Mais uma vez, ó. Então não dá certo, tá bom? Qual que é o ideal, Erickson? Lembra que eu falei? Mais ou menos 1 centímetro e meio para baixo da ponta, tá? E aí você vai apoiar. Vamos supor que esse dedo meu aqui de baixo seja o seu lábio e o de cima seja o dente, ó. Tá vendo? Que fica bem a parte do bico da palheta e da boquilha dentro da boca. Que é isso daqui, ó. Ó. No meio, ó. Certo? Ó. Aí agora, ó, eu fechando em volta para o ar não vazar, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, aqui. Percebe que eu faço uma leve expressão em volta, ó. Certo? Eu tô usando a musculatura em volta da minha boca aqui, ó. Em volta da boquilha. Se eu fizer a mesma embocadura e mesmo assim tiver lá para dentro, igual eu fiz agora há pouco, ó, não dá certo. Lembra que é o conjunto de informações. Se eu fizer a mesma embocadura e tiver na ponta, ó, não sai. Por quê? É o que eu falei. Eu estou apertando a ponta e aí o som não sai. Então você tem que achar o ponto ideal aqui, ó, no meio da palheta e em cima o dente no meio da boquilha. Mais uma vez, ó. Aqui, aqui, ó. Dente, lábio, só essa parte mais fina do lábio. O dente em cima, ó. E aí eu fecho com a expressão facial para sair a embocadura certinho, ó. Aqui. Tá bom? A intensidade do seu sopro também interfere. Se você soprar muito forte, ó, mesmo que eu estiver no lugar certo, ó, fica horrível, parece uma corneta. Então você tem que dosar o teu sopro, tem que soprar como se estivesse enchendo uma bexiga de leve, ó. Ó. Ok? Então isso é sobre a palheta posicionada na boquilha, a embocadura, tanto na palheta, o posicionamento da embocadura na palheta e na boquilha. E a expressão que você precisa ter em volta de todo esse recurso. A afinação, gente, basicamente ela está envolvida aqui, ó, no tudel, nessa parte que a gente tem a cortiça. Essa parte escura aqui é aquele mesmo material de rolha. Então aqui basicamente está a afinação. Quanto mais na ponta você deixar, vamos dizer que assim, não é que vai ficar ruim a afinação, mas isso acaba tendo uma interferência no seu som aí, tá? O que é o ideal que eu recomendo no começo? O aluno pegar e colocar a boquilha mais ou menos até aqui, ó. Deixar mais ou menos essa distância aqui, ó. Ah, mas está quase tudo lá dentro, Erickson? É, mais ou menos isso. Até tem uma marquinha aqui, ó. Geralmente eu deixo, que acaba sendo um padrão da afinação. Mas depende muito do que você vai tocar. Geralmente a afinação padrão é 440 Hz. Aluno iniciante, não se preocupe com isso, tá? O importante é você ter a sua sonoridade. E detalhe, ó, a boquilha ela tem que ficar com essa parte aqui onde vai a palheta para baixo, ó. Tá? Tem muita gente que às vezes monta o saxofone e monta assim. Fica errado, não tem como você tocar. Como é que você vai apoiar o dente aqui? Vai quebrar a palheta, tá bom? Então a boquilha para baixo aqui, ó. Lembrando que a palheta fica na mesma direção
como se fosse continuar o saxofone aqui embaixo, tá bom? Então, não esqueça, apoiar a embocadura corretamente, ó, dente, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros da ponta, ó, dente em cima e expressão. Tudo bem? Então essa foi a dica aí que a gente deu para poder tentar melhorar a sua sonoridade. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Treine, pratique várias vezes, não com o instrumento. Pega só o Tudel com a boquilha e a palheta, igual eu fiz agora, e treina. A primeira coisa que você tem agora a se preocupar nesse momento, mesmo que você já tenha 2, 3, 4 semanas de aula, separa um tempo agora, porque você vai agora precisar melhorar o seu som. Se você já chegou na 4ª aula, na 4ª, 5ª semana de aula, ou até mesmo na 2ª, na 3ª, é porque você realmente está a fim de aprender. Então, dedique-se antes de você tocar qualquer coisa no seu instrumento, pega, monta do jeito que eu fiz aqui e treina só sopro, só sonoridade. Se seu som estiver saindo assim, ó, muda, põe um pouquinho mais para fora. Lembra que eu falei? É no meio, põe um pouquinho mais para fora, ó. Ó, tá aqui, põe mais para fora. Aí já acha o ponto, tá vendo? Certinho, é só apoiar o dente aqui, ó. Tudo bem? Bom, mesmo com todas as explicações, todas as orientações que eu estou passando, caso você não entenda, eu vou estar anexando junto a esse vídeo aqui, né, dando continuidade aqui, eu vou anexar um tutorial de um vídeo de um outro educador, de um outro instrutor. De repente a explicação dele de uma forma diferente você possa entender, você soma a minha explicação com a explicação dele e aí você consiga entender. Tá bom? É mais para poder agregar informações, né? Tendo conteúdos diferentes, porém chegando ao mesmo lugar. Beleza? Tem um ponto também da sua embocadura que é o ideal para você colocar, né? Um ponto aqui na boquilha e tal que vai fazer o seu som ficar perfeito, tá? E que ponto é esse? Para a gente achar esse ponto, você precisa entender como que funciona uma palheta, tá? Se você usa a palheta de bambu, você vai conseguir seguir esses processos que eu vou falar para você. Se você não usa, você não vai conseguir, tá? E essa daqui, inclusive, a minha é uma palheta de emergência que eu estou utilizando aqui na aula. Ela é uma palheta preta. E eu também não vou conseguir seguir os passos, mas enfim, você, se tiver palheta de bambu aí, você vai conseguir acompanhar, tudo bem? Uma palheta de bambu, ela tem uma coisa chamada corte, né? É um corte da cana específico que vai dizer se a sua palheta ela vai ser mais pesada, mais difícil de assoprar, né? Um pouquinho mais dura a sua palheta, ou se ela vai ser mais leve, se ela vai ter um som mais estridente, se ela vai ter um som mais escuro, tá? E esse corte, ele fica no meio da palheta, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui na minha mesmo, mas você vai acompanhando aí na sua, tá? Então, a ponta da palheta ela é responsável pela frequência aguda do seu saxofone. O meio aqui, o centro da sua palheta, é chamado também de coração da palheta, tá? Se você colocar ele contra a luz, você vai ver que ele tem um V escuro, assim, tipo uma sombra de um V de cabeça para baixo, tá? E aquilo dali é o coração da palheta. E tem a parte mais de trás aqui, né? Que é responsável pelos graves, pela frequência grave do seu saxofone. E por que eu tô te falando isso? Porque é o seguinte, dependendo de onde você coloca a sua embocadura, você inibe um certo tipo de frequência e deixa uma outra se sobressair, uma outra frequência se sobressai, tá? Por exemplo, se eu coloco a minha embocadura muito para frente, ou seja, muito para dentro aqui da boquilha, eu vou estar com o meu lábio inferior em cima da região grave da palheta. Logo eu vou inibir essa frequência e o que vai acontecer? A minha frequência aguda vai se sobressair. Logo, o meu som vai ficar muito estridente. Vamos ver isso na prática mesmo? Vamos ver se é real isso que eu estou falando? Então, vamos lá, vou colocar aqui a minha palheta. E olha só, vou fazer minha embocadura e vou colocar bem para frente da boquilha. Eu vou até dar um zoomzinho aqui para vocês acompanharem. Então, olha só.
eu estou fazendo a embocadura corretamente, mas ela está muito para dentro, né? E eu estou com o meu lábio aqui, ó, bem lá atrás, ó, da palheta, tá? Inibindo essa frequência grave. E aí a aguda está se sobressaindo, deixando o meu som muito estridente, tá? Olha só. Né? E é geralmente o som de iniciante, né? E o cara não entende também por que tá com som de iniciante, e às vezes é por causa disso, tá? Se eu colocar muito na pontinha também, eu vou inibir a minha frequência aguda. E na verdade essa frequência aguda aqui é a parte mais fina da palheta e é a parte que mais vibra da palheta, tá? Então se você colocar o seu lábio aqui, pode ser que a palheta nem vibre, tá? Ou se vibrar, vai vibrar pouco e vai ter aquele som escuro, opaco, nem vai sair, né? E aí vai ficar isso daqui, ó. Você vai ter que fazer muita força para sair som, né? E qual que seria o ponto ideal? O ponto ideal seria na ponta do V da palheta, tá? Então, se você estava lá com sua palheta, você já colocou ela contra a luz e percebeu que ela tem um V, você vai colocar o seu lábio inferior bem na ponta desse V. Geralmente ele fica a 1 centímetro da ponta da palheta, tá? Você precisa analisar isso, analisar a sua palheta, tá? E ver exatamente onde está a ponta desse V. E aí você vai colocar o seu lábio bem nessa junção da ponta do V ali, tudo bem? E é isso daí que vai fazer com que o seu timbre fique equilibrado, sem sobressair demais uma frequência e inibir a outra. Né? Ele precisa ser bem homogêneo o teu som, né? E quando você usa dessa técnica aí de colocar sua embocadura bem na ponta desse V, você não inibe nenhuma das vibrações, tá? E aí, consequentemente, seu som vai ficar mais homogêneo, né? Então, olha a diferença desse som aqui para esse som aqui. Muita diferença, né? Então, testa aí, tá? E testa bastante, né? Faz bastante, muda a posição da sua embocadura, muda também um pouquinho a posição dos lábios aqui e vê qual que é o que tem melhor sonoridade para você. Bom, a dica então é essa. Fica aí as orientações, espero que tenha ajudado de alguma forma. Deus abençoe e até a próxima.